Olá pessoal, bem-vindos a esta análise onde vamos mergulhar de cabeça numa mudança gigantesca no compliance societário brasileiro. Estamos falando da Instrução Normativa 2290 de 2025 da Receita Federal. Basicamente, o anonimato corporativo chegou ao fim. Literalmente, o fim da rinha para as estruturas ocultas. Vamos destrinchar tudo isso direto na fonte de forma super direta, entendendo como a transparência patrimonial veio para ficar de uma vez por todas. Para a gente ter um mapa mental bem claro de como esse explainer vai funcionar, nossa pauta passa por o fim do anonimato societário, o conceito prático de beneficiário final, quem está obrigado ou dispensado, os prazos e dados exigidos, as consequências do descumprimento e, por fim, o cronograma de implementação. Então, vamos lá. Seção 1. O fim do anonimato societário. Essa é a mudança macro no compliance. Aqui a gente vê exatamente a base dessa norma publicada em maio de 2026. A criação desse sistema digital, o IBEF, ou Formulário Digital de Beneficiários Finais, chegou para aposentar de vez os antigos e burocráticos processos do ECAC logo no primeiro dia de 2026. A partir daquela data, informar quem realmente manda na empresa virou um processo direto e 100% digital. É a consolidação total de uma tendência internacional, transparência corporativa na veia. As regras do jogo com o fisco mudaram para valer. O que nos leva à seção 2, o conceito de beneficiário final. É aqui que a gente ancora o chamado UBO. Mas o que significa isso na prática? O UBO, que é a sigla global para beneficiário final, é sempre uma pessoa física de carne e osso. Sempre. É aquele indivíduo lá na ponta da linha que realmente controla a operação, que tem uma participação financeira gorda ou que exerce uma influência significativa. A Receita Federal decidiu puxar a cortina com força total. Não importa se a estrutura envolve dezenas de holdings, fundos de investimento, offshores ou trusts complexos. O verdadeiro dono não pode mais ficar escondido atrás de uma teia interminável de CNPJs. Ele tem que aparecer sobre os holofotes. Beleza, agora vamos para a seção 3, entidades obrigadas e dispensadas. Quem é realmente impactado por essa rede? O contraste aqui é muito nítido. De um lado, a gente tem uma carga super pesada de exigências, a lista de quem tem que declarar cresceu absurdamente, entre as sociedades limitadas, sociedades simples, associações, fundações, offshores, entidades estrangeiras e até fundos de previdência. É todo esse pessoal prestando contas. Do outro lado, as isenções são super específicas e desenhadas para a base da pirâmide. Estamos falando de MEIs, empresários individuais, sociedades unipessoais e aquelas empresas do Simples Nacional que operam dentro de certos limites financeiros. Ou seja, a malha fina foi armada justamente para pescar as estruturas maiores que até então tinham grande capacidade de ocultação. Vamos avançar. Seção 4. Prazos e dados exigidos. A urgência do compliance. 30 dias. Pessoal, esse é o número crítico que todo mundo precisa gravar. A janela de oportunidade para atualizar o IBEF depois de qualquer alteração societária relevante se fecha muito rápido. São exatamente 30 dias, cravados. E não acaba aí. Tem uma regra de reapresentação obrigatória todo final de ano. Mesmo que absolutamente nada tenha mudado na estrutura da empresa nos últimos 12 meses, o reenvio anual no último dia do calendário é obrigatório. E se os prazos são curtos, o nível de detalhe exigido é impressionante. Aquela história de mandar uma informação superficial só de vez em quando ficou no passado. Agora, o beneficiário final gruda na base cadastral do CNPJ da empresa de forma permanente. O fisco quer saber tudo: CPF ou documento estrangeiro válido, a residência fiscal exata, nacionalidade, o endereço completo e, para quem é de fora, o NIF, que é o número de identificação fiscal estrangeiro. E olha só, a norma vai além. É preciso declarar até as características técnicas que classificam aquela pessoa como um beneficiário final. É um raio-x completo e constante. E se a gente ignorar isso tudo? É o que vamos ver na seção 5, consequências do descumprimento, os riscos crescentes. É aqui que a coisa fica muito séria, porque as penalidades escalam de uma forma bem assustadora. A dor de cabeça começa com uma paralisia puramente administrativa, que é a suspensão do CNPJ, o que já trava completamente a operação diária de qualquer companhia. Na sequência, as contas bancárias são bloqueadas para movimentação, o crédito na praça some e o nome vai direto para a lista de restrições da Receita Federal. Mas o verdadeiro pesadelo é o quinto item. Se ficar comprovado que informações falsas foram enviadas de forma intencional, a norma abre caminhos diretos para a esfera penal. Sim, responsabilidade criminal por falsidade ideológica. O risco corporativo atropela a empresa e atinge a pessoa física em cheio. Caminhando para o fim. Seção 6. Cronograma de implementação. O caminho preparatório. A boa notícia é que o fisco desenhou uma pista de decolagem escalonada.
As arquiteturas corporativas mais complexas já entraram na dança logo de cara, iniciando compliance em 2026. Agora, em 2027, a regra se expande e engole as sociedades limitadas e as sociedades simples de grande porte. Por fim, esse processo avança em efeito cascata para abraçar absolutamente todas as outras entidades obrigadas até o ano de 2028. É uma transição faseada passo a passo, extinguindo totalmente a desculpa de que o mercado foi pego de surpresa. Com essa análise detalhada de como o IBEF quebra as velhas barreiras de proteção patrimonial, fica muito claro que as estruturas antigas para esconder patrimônio perderam a sua eficácia. A figura do verdadeiro dono não é mais invisível, e com a consolidação desse movimento fortíssimo de transparência, a grande questão que fica no ar é a seguinte: será que o mercado corporativo de ponta a ponta está mesmo preparado para operar numa era de visibilidade absoluta, onde o sigilo simplesmente deixou de existir? Fica essa forte provocação para a gente refletir após esse mergulho nas novas regras. É sem dúvida um novo e desafiador capítulo para todos no mundo dos negócios.